Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu gostaria de me desculpar por não ter mantido as postagens constantes, mas eu prometo pra vocês que eu não vou desaparecer, tá bom? E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre leituras em outros idiomas. E por que eu estou falando isso? Porque nós, leitores, que acompanhamos os lançamentos de livros, não só aqui no Brasil, mas que temos o hábito de ler histórias de autores internacionais, ficamos sabendo de alguns lançamentos e que nos interessam muito. Só que quando a gente não lê em outro idioma, a gente fica à mercê das editoras adquirirem os direitos desses livros para que eles possam ser traduzidos e chegar de fato aqui no Brasil, né, para que a gente possa ler. Então, para quem tem o costume, o hábito, ou para quem consegue ler em outros idiomas, é muito bom porque não precisa esperar todo esse processo, que às vezes pode ser demorado. E aí lá no exterior o livro está sendo muito comentado, mas aqui no Brasil, infelizmente, ainda não chegou. E o que às vezes acontece é de que o livro nem chegue no Brasil, que foi o que aconteceu com algumas trilogias que eu comecei a acompanhar e eu não terminei porque os títulos não foram lançados aqui. E é bom pra gente, então, não só para aprender outros idiomas, mas também para nos manter atualizados de certa forma com o que está sendo comentado no mundo literário. E aí, eu finalmente li o meu primeiro título em inglês e aí eu gostaria de compartilhar minha experiência com vocês. Vocês já viram algum outro vídeo do meu canal que eu falo que eu tenho livros de outros idiomas na minha estante, inclusive é uma obra do Sherlock Holmes, só que eu ainda não li, ele tá ali na minha lista para ser lido. E eu adquiri outro livro em inglês de uma temática que eu gosto muito, que é sobre viagem no tempo e não poderia não ser um romance. E aí eu decidi me arriscar, né, para ver se eu iria me adaptar e se a leitura fluiria tanto quanto em português. E bom, eu li esse livro aqui, que é A Esposa do Viajante do Tempo. Ele é um livro de ficção, onde a gente conhece o Henry, que ele tem uma condição genética que faz com que ele viaje no tempo. Só que essa condição genética, ele não tem controle sobre a viagem no tempo. Ele começa a viajar quando ele tem cerca de 6 anos e ele sente uma sensação no corpo. E quando ele sente isso, ele sabe que ele vai desaparecer. Ele não tem controle nenhum sobre a viagem no tempo. Ele não sabe para onde ele vai e nem quando ele vai estar. Então, para ele é muito complicado porque ele encontra versões dele tanto no futuro quanto no passado e ele não pode mudar os acontecimentos da vida dele nem de ninguém que ele conhece. Então, coisas que ele gostaria de evitar não é possível porque ele não pode mudar o futuro, nem o passado. É um livro muito bom, é um romance assim incrível e eu recomendo a leitura para vocês. Ele tem tradução, mas como eu disse, eu resolvi me arriscar em inglês e a primeira dica que eu dou para vocês é escolher um livro com uma linguagem que esteja de acordo com o seu nível do idioma. Então, talvez essa não tenha sido a melhor escolha para mim, porque ele é um livro que exige um nível intermediário, porque ele conta coisas do dia a dia, ele faz discussões políticas e culturais, é um romance, né? E é bem atual. Então, tem muitas palavras que eu não conhecia ainda, mas que pra mim não foi um problema, porque eu não conheço nem todas as palavras em português, que dirá em inglês, que é um idioma que eu ainda estou aprendendo. Então, dá pra entender pelo contexto da frase, mas e quando não dava mesmo, quando era uma palavra que eu não conseguia entender, eu pesquisava. E aí outra dica é você anotar a tradução de palavras que aparecem de forma recorrente, que isso ajuda muito na leitura. E outra dica é tenha paciência, porque eu levei mais tempo para ler esse livro do que eu acho que eu levaria em português, porque a leitura não flui da mesma forma. Eu tô forçando, não é forçando, mas eu estou trabalhando com o meu cérebro, né? Porque não é a minha língua materna. Então,
eu preciso de um pouco mais de esforço da minha parte para poder entender o que está sendo retratado nessa história. Então, ter paciência e perseverança é uma dica importante. E aí, tá, se você não é uma pessoa muito paciente, eu recomendo pegar um livro menor, porque esse aqui ele tem quase 700 páginas. Na verdade, ele tem 610 páginas. Então, eu me arrisquei um pouco nessa leitura, mas o que eu quero dizer é que eu gostei muito da experiência e eu gostei muito do fato de eu ter ido até o final, porque foi um desafio que eu me coloquei e eu cumpri. Eu li todo esse livro e ele é um dos meus favoritos da vida hoje. E eu fiquei com medo de, por ser em outro idioma, a questão de não despertar os mesmos sentimentos como quando eu leio em português, porque quem tá acostumado a ler sabe que quando a gente lê e se apega a uma história, aquilo desperta tanta coisa na gente. E aí eu tive esse receio por estar lendo uma história em outro idioma, mas digo pra vocês que tem a mesma sensação. E essa foi uma história linda que inclusive me fez chorar horrores no final, mas que valeu super a pena. E aí eu, inclusive, quero ler outros títulos em outros idiomas. E o meu próximo desafio agora é ler esse pequenininho aqui da Agatha Christie, só que esse é em francês. E aí depois eu conto pra vocês também como foi a minha experiência. E aí agora eu peço pra vocês me dizerem nos comentários se vocês também leem em outros idiomas ou se vocês gostariam de ler em outros idiomas. E se vocês vocês que já leem em inglês, alemão, francês, espanhol, sei lá, deixem aqui nos comentários também as suas dicas. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.